Gálatas capítulo 6, do verso 11 até o verso 18. Vede, com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Irmãos, interessante, a princípio a gente já percebe, quem já leu as cartas apostólicas, as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo sempre termina suas cartas citando o nome de várias famílias, de várias irmãs e irmãos. Ele vai citando o nome e agradecendo cada um, orientando a igreja como que ele tem que se conduzir para com aquela pessoa, dizendo o que aquela pessoa fez pelo evangelho, pela igreja, qual está sendo sua obra. E Paulo vai citando o nome de várias pessoas. E aqui essa carta é diferente. Aqui na epístola aos Gálatas, Paulo, na conclusão dessa carta, a gente sabe que desde o primeiro capítulo até o capítulo 5, e até mesmo em partes do capítulo 6, Paulo vem exortando aquela igreja sobre praticamente dois assuntos: sobre um desvio teológico, um desvio doutrinário, uma deturpação bíblica, onde eles estão introduzindo a doutrina chamada judaísmo para os cristãos da região da Galácia, as igrejas todas da região da Galácia, guardarem, misturar o evangelho com a lei, misturando a graça com a lei. E Paulo também depois vai abordar os assuntos também da questão do pecado da carne mesmo, de obras da carne, coisas que o homem pratica. Ele cita lascívia, moralidade sexual, impureza, prostituição, adultério, fornicação, heresia, idolatria. Ele cita vários pecados. Então Paulo, basicamente, ele trata em toda a carta do 1 até o 4 sobre isso. No capítulo 5 e parte do 6, ele trata a questão dos pecados da carne. Do 1 ao 4, os pecados de heresia, as falsas doutrinas. E Paulo mostra a sua indignação. E no capítulo 5 ele mostra os pecados que alguns estão cometendo e exorta-os a não praticar, a andar pelo Espírito. E aqui na conclusão da carta, como eu disse, Paulo ele encerra assim de uma forma meio que muito diferente das outras cartas que ele escreveu. Ele escreve assim, termina assim meio que parece estar demonstrando ainda uma insatisfação, uma chateação com aquela igreja. Só que antes mesmo das palavras finais, Paulo, ele, no verso 11, embora não era ele quem escrevia as cartas, ele citava o que ele queria que fosse escrito, e alguém ia escrevendo para ele, uma pessoa de confiança. Ele diz aqui no final que, ele diz: olha, com grandes letras que eu estou escrevendo isso aqui do meu próprio punho. Porque irmão, por que Paulo escreveu? A questão teológica, por que Paulo escreveu do próprio punho? Porque era uma marca, ele vai dizer em outra epístola, era uma marca dele nas suas epístolas. Tinha muita gente escrevendo carta, epístola em nome dos apóstolos. E para não confundir, para realmente saber que era uma carta de Paulo, ele no final ele escrevia alguma coisa. Ele não assinava o nome dele como a gente costuma assinar no documento, mas ele escrevia algumas palavras no final, era uma forma que ele tinha para as pessoas identificar e saber que era ele que estava escrevendo. E aqui também não foi diferente. É por isso que há uma disputa teológica muito grande em relação à carta aos Hebreus, se foi Paulo, se não foi. Tem alguns traços de Paulo,
mas também em dados momentos também a gente há traços de outra pessoa. Então por isso que não chegou a uma conclusão. Mas aqui Paulo diz, olha, eu estou escrevendo isso aqui com letras grandes e da minha própria mão, para mostrar que sou eu que estou falando isso. Um apóstolo de Cristo, alguém que recebeu a autoridade do Senhor, que viu o Senhor, que recebeu o Evangelho pela revelação do próprio Messias, Jesus. E quero dizer para vocês uma coisa, que todo aquele que querem se exibir nas questões carnais, querem constranger, coagir vocês a se circuncidar, que esse era um dos pontos mais debatidos ali. Quase todos os judeus que se convertiam ao Evangelho, eles queriam que os gentios se circuncidassem. Vocês lembram o que é a circuncisão, né, pessoal? Não precisa explicar mais não. Eles queriam, e Paulo está dizendo aqui, ó, todos aqueles que querem se mostrar na carne, se exibir na carne, porque sempre tem religioso que quer se mostrar nas questões carnais. Ele quer se exibir nas questões carnais. Sempre tem religioso que ele quer parecer que é mais santo do que os outros, que ele é melhor do que os outros, que ele faz as coisas mais certinhas do que os outros. E Paulo estava dizendo aqui, olha, esses aí que querem mandar vocês circuncidar, incentivar, induzir, coagir vocês a se circuncidar, eles estão querendo só se mostrar na carne, se exibir, aparentar que creem em Cristo, mas também guardam a lei, só para se exibir. Mas eu digo uma coisa para vocês, eles fazem isso porque eles não querem ser perseguidos, verso 12, não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por quê? Porque a perseguição naquele momento não era dos romanos ainda, a perseguição naquele momento era por parte dos judeus. Os judeus que começaram a perseguição, a primeira perseguição contra a igreja de Cristo. Roma começou somente lá pelo ano 62, 64, contra a igreja, mas a perseguição contra a igreja começou em Jerusalém, depois da morte de Cristo, com a morte de Estevão. Então Paulo está dizendo aqui, eles para não ser perseguidos estão circuncidando. Não, nós cremos em Cristo, mas nós somos circuncidados, nós temos que guardar a lei também. Então não precisa perseguir esses aí não, que eles estão andando direitinho, estão guardando a circuncisão. Porque a igreja não pregava a circuncisão. Aí ele vai e fala que essas pessoas estão querendo circuncidar. Ele diz assim no verso 13, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Não passa de hipocrisia. Estão circuncidando para quê se vocês não vão guardar a lei? Uns não vão guardar a lei porque sabem que não precisa guardar a lei, que não tem que guardar a lei, vão circuncidar só para não ser perseguido. Outros vão circuncidar porque acreditam que realmente precisa circuncidar e precisa guardar a lei. Mas mesmo esses que acham que tem que guardar a lei, não vão guardar a lei, porque ninguém guardou a lei, ninguém cumpriu a lei. Então Paulo está dizendo, esses aí estão mandando vocês circuncidar, ora, se nem eles mesmos guardam a lei, estão querendo impor vocês as coisas da lei. Mas eles querem circuncidar vocês para eles se gloriarem na carne de vocês. Olha aqui, eu ganhei isso aqui para a circuncisão. Olha aqui, ó, isso aqui não era circuncidado não, eu consegui convencer ele. Olha aqui, essa igreja toda aqui, ó, crê em Jesus, mas é circuncidada, todos eles. Paulo diz, eles querem se gloriar em vocês. Mas longe de mim, diz Paulo, longe de mim me gloriar em qualquer coisa. Eu não quero me gloriar em nada. Só quero me gloriar numa coisa: na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Paulo está dizendo, não vou me gloriar em nada, eu não tenho nada para me gloriar, eu só tenho uma coisa para me gloriar, na cruz de Cristo. Ou seja, que Cristo me salvou sem eu merecer. Eu só tenho que me gloriar nisso. Eu estou salvo pela graça de Deus.
Eu fui resgatado pela ajuda do Senhor, pelo socorro do Senhor, pela graça de Deus. Deus me salvou por seu favor imerecido. Eu não merecia, eu me glorio nisso. Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, sou o principal. É nisso que eu tenho que me gloriar. Eu não tenho nada em mim para me gloriar. Olha a humildade de Paulo. Paulo devotando toda a sua confiança, ministério, o sucesso do seu ministério. O homem que percorreu o mundo antigo inteiro pregando o evangelho, sofrendo por causa do evangelho, pregando o evangelho, curando enfermo, fazendo milagres, expulsando demônio, fazendo coisa extraordinária. E Paulo está dizendo que eu não tenho nada para me gloriar disso. Foi Cristo quem fez isso. Quantas milhares de almas Paulo foi usado para ganhar? Quantos milhares de almas Paulo foi usado para arrebanhar, para resgatar, para juntar pregando o evangelho? E ainda assim Paulo diz: eu não tenho nada para me gloriar. Só me glorio na cruz de Cristo. Foi Ele. Por quê, Paulo? Porque é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Então olha a diferença de um verdadeiro servo de Deus para um falso servo de Deus. O falso servo de Deus gloria-se em si. O servo de Deus verdadeiro gloria-se em Deus. O falso servo de Deus gloria-se nas suas obras. O verdadeiro servo de Deus gloria-se nas obras de Cristo. O falso servo de Deus gloria-se nos seus próprios sacrifícios. Porque eu jejuei, eu subi um monte, orei de madrugada. O verdadeiro servo de Deus gloria-se no sacrifício do Messias. O falso servo de Deus atribui salvação de vidas porque ele pregou, porque ele ganhou. O verdadeiro servo de Deus atribui a salvação de vidas a obra redentora de Cristo no Calvário, a operação do Espírito Santo na vida do eleito. Então Paulo está mostrando aqui a diferença. Diz: eu não tenho nada para me gloriar, eu só tenho uma coisa para me gloriar, é na cruz de Cristo. Ou seja, em fato de Cristo ter morrido na cruz por mim, porque senão eu estava condenado junto com o resto do mundo. Mas o amor dele foi tão grande e me constrange, porque eu não consigo recompensar o que ele fez por mim. Eu não consigo devolver, dar de volta nada pelo que ele fez por mim. Quanto mais eu trabalho para Cristo, quanto mais eu sofro pelo evangelho, quanto mais eu prego o evangelho e pessoas se convertem, quanto mais Deus me usa para curar, para libertar, para expulsar demônio, mais eu me torno devedor de Deus, por conta dessa obra tremenda que Ele opera por meio da minha vida sem eu merecer. Porque eu sei que nada desse poder que opera por meio de mim, nada disso vem de mim, vem de Deus. E Paulo continua dizendo: eu me glorio na cruz de Cristo, porque por ela o mundo está crucificado para mim, eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, entendi os verdadeiros valores. As coisas que antes eu amava, agora para mim elas estão mortas. E as coisas que antes eu nem acreditava, nas coisas celestiais, coisas espirituais, eu acreditava apenas com uma mente religiosa, mas não cria de fato com o espírito. Agora essas coisas que estão vivas. Então o mundo está morto para mim, eu estou morto para o mundo. Os prazeres pecaminosos da carne, isso não me atrai mais. Isso por conta da obra de Cristo. E Paulo explica por quê. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem nada diante de Deus. Olha a lição que Paulo está aqui nesse versículo. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum diante de Deus. O valor que você tem diante de Deus não é porque você é circuncidado judeu. Porque de fato na antiguidade o povo eleito de Deus era o circuncidado, e essa era a marca da aliança. Mas agora isso não tem mais valor depois que Cristo veio. Depois que Cristo deu a vida por nós no Calvário, circuncidar não tem valor algum. Tanto faz você que já era circuncidado, isso não vale nada. Eu e você que
que não é circuncidado também, isso não vale nada, não significa nada. O judeu não tem mais valor porque é circuncidado. A igreja não tem mais valor. Os gentios não têm mais valor porque não são circuncidados. Que ia ficar aquela despeita. O judeu dizendo, pois nós somos circuncidados. E o gentio diz, pois nós não somos circuncidados. Porque nós somos salvos pela graça. E Paulo diz, pois nada disso tem valor algum. Quem era circuncidado, já foi. E quem não é, não precisa circuncidar mais. Porque isso não vai ter efeito sobre a vida de vocês. Isso não tem valor. Paulo, mas era o sinal da aliança? Era, da aliança antiga. Mas então qual é o valor que? Qual é o valor agora que Deus? O que é que vale agora para Deus? Isso que vale para Deus agora? O que para Deus agora é ser uma nova criatura. Ter nascido de novo. Ter sido regenerado. É isso que vale. Ou seja, os circuncidados vivem uma prática religiosa mecânica, porque são circuncidados e entendem agora que tem que cumprir o judaísmo, tem que praticar os ritos da lei. Mas depois eles estão lá vivendo a vida deles, matam, roubam, fazem o mal, desejam o mal. Mas religiosamente eles tentam parecer pessoas boas, santas, honestas, jejumam, fazem tudo isso. Fazem longas orações nas praças para ser vistos pelos homens e tudo mais. E os gentios alcançados pela graça também não podem dizer, nós somos salvos pela graça, então a gente pode viver de qualquer jeito. Nós somos salvos pela graça, então a gente pode praticar qualquer coisa. Somos salvos pela graça, e Paulo está dizendo, não. O que Deus quer de vocês agora é que vocês sejam uma nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher que tenha nascido de novo, sido regenerado. Aí ficou a pergunta para nós aqui, irmão. Você foi regenerado? Ou você segue uma religião só porque você gosta de religião? Você frequenta uma igreja só porque você gosta de igreja? Você faz parte de uma denominação só porque você gosta de uma denominação? Você se reúne com os irmãos só porque você gosta de se reunir com os irmãos? Gosta de ser religioso, de práticas religiosas, de ouvir mensagens religiosas, de ouvir cantos, hinos religiosos? Ou você realmente foi regenerado? Você realmente nasceu de novo? E como é que eu vou saber isso, pastor? Olhar para dentro de você. Não é uma capa. Não, pastor, mas agora eu não uso mais calção. Eu não assisto mais jogo de futebol. Eu não corto mais o cabelo, eu não uso mais maquiagem. Algumas pessoas vão se medir por isso. E está dizendo, não, você está enganado. Você é regenerado? Você nasceu de novo? Olhe para dentro de você. Se houve uma mudança de fato. Se a sua fé não é só uma questão mental. Eu creio na Bíblia, creio na palavra de Deus. Olha, se a sua fé é apenas uma questão mental ou é algo realmente profundo, íntimo, lá dentro do seu ser. Mas você foi transformado, regenerado, que Deus fez a obra na sua vida. Por que você abandonou o pecado? Você estava com medo de perder o seu casamento? Estava com medo de influenciar os seus filhos para o que é errado? Estava com medo de desagradar? Estava com medo de desagradar seus colegas, de perder seu emprego, de destruir sua vida? Ou você abandonou o pecado porque você criou nojo dele?
Ou você abandonou o pecado porque agora há uma semente santa dentro de você e você odeia o pecado agora. Olhe para dentro de você e olhe se você foi regenerado, se você nasceu de novo. Porque como chegou Nicodemos para Jesus, diz: Jesus, ninguém pode fazer os milagres que é feito aí se Deus não for com ele. Só que Nicodemos estava enganado. Pode sim. Pessoas podem fazer milagre mesmo sem Deus ser com ele. Quer uma prova? Pregação de ontem, irmão. Mateus 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Naquele dia muitos dirão em meu nome: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós fizemos milagre. E Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Nicodemos estava errado. É por isso que Jesus disse: Nicodemos, o vento sopra para onde quer, vem, ninguém sabe onde ele vem, nem para onde é que ele vai. Assim é que quem é guiado pelo Espírito. E Nicodemos ficou tonto ali, sem saber o que é isso mesmo, Jesus. O Senhor está dizendo? Ele: pois é, você não está entendendo. Mas eu vou lhe dizer outra coisa aqui, ó, para a sua resposta aí. Resposta sobre o quê? Ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. Jesus disse: você está enganado. O homem só pode entrar no reino do céu se ele nascer de novo. Nicodemos, a pergunta para a tua resposta, às vezes você não vai entender, vai pensar que eu estou falando sobre outra coisa. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Milagre, em outras palavras, já está dizendo milagre, até quem não é de Deus pode. Expulsar demônio, até quem não é de Deus pode. É Jesus quem falou em Mateus 7. Mas para ser salvo, só quem for regenerado, quem nascer de novo. Isso é um ponto fundamental no cristianismo. Isso é uma doutrina essencial, meu irmão. É a doutrina essencial. Cristo morreu para nos salvar. E o que vale hoje para Deus, o valor para Deus hoje é ser uma nova criatura. Você é uma nova criatura? Pastor, eu parei de beber, parei de fumar, parei de usar droga. Eu conheço gente também que parou, meu irmão. Conheço católicos também que pararam. Eu sei de traficante que não usa droga. Sei de homens que não são convertidos, mas que têm uma índole tão irrepreensível, que nunca traíram suas mulheres. E são pessoas puramente honestas, como aquele senhor que passou agora esses dias aí no jornal, que entrou quase R$1 milhão na conta dele, enganado, e foi lá, pegou o dinheiro e devolveu. Não precisa ser convertido para fazer essas coisas, basta ter vergonha na cara, caráter. Pergunta é, meu irmão, não é se você é honesto, não é se você parou de fumar, de beber, de se prostituir. A pergunta é: você é regenerado? Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Ou seja, você anseia por Deus, tem fome de Deus. Você crê nas mansões eternas lá no íntimo do teu espírito ou só na mente? Eu sei que existe as mansões eternas. Saber até o diabo sabe, meu irmão. Eu quero saber se você crê de todo o seu coração. Tanto faz o dia ser bom como ruim, eu estar alegre como estar triste, eu estar me sentindo bem como me sentindo mal. Eu tenho certeza que as mansões eternas são reais, que o corpo celeste e glorificado é real, e que os eleitos vão herdar eles. Isso eu tenho certeza. Hoje eu estou mal, eu estou fraco, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo falar com Deus, eu estou sentindo uma frieza espiritual terrível, uma sequidão terrível dentro da minha alma, mas eu tenho certeza de que a palavra de Deus é verdade, e que um dia nós vamos entrar pelos portões de pérola e andar nas ruas de ouro. Disso eu tenho certeza. Mas normalmente as pessoas que não são regeneradas, a fé deles é medida pelo estado de ânimo que ele está naquele dia. Eu já expliquei isso para vocês. A pessoa está bem, hoje eu amanheci bem. Eita, que hoje eu estou bem, hoje eu estou uma brasa viva. Se Jesus voltar hoje, eu sou o primeiro que suba, eu vou na frente de todo mundo, que hoje eu estou bem demais. Aí no outro dia o camarada amanhece assim, que todo mundo tem isso, né? Do nada se amanhece o dia assim meio azedo. Amanhece o dia assim desanimado.
Você não tem força para... Olha as lives minhas. Tem live que eu falo gritando assim, cara. Tem live, eu fiz uma live agora outro dia, irmão, que mal conseguia falar. Tão azedo que eu estava naquele dia. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu tenho hoje? Falando bem baixinho. Sem força até para falar. Aí, o que não é regenerado amanhece azedo, fraco, desanimado. Eita, Jesus, mas o senhor não volte hoje. Se eu voltar hoje, eu estou lascado. Eu fico. Hoje eu fico, hoje não tem jeito. Se Jesus voltar hoje eu fico e tem a coisa. Coisa afirmada. A pessoa que não é regenerada, ele mede a fé dele pelo estado de ânimo. E não é assim. O eleito, regenerado, que nasceu de novo, o que é uma nova criatura. É como ele diz Abacuque, irmão. Ainda que não haja, que o fruto da oliveira minta, que não haja ovelhas no aprisco, não haja vaca no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. É como diz o salmista, ainda que os montes se abalem, as terras se mudem, a minha rocha é o Senhor. Os jovens se cansam, os cavalos desfalecem, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu me glorio em nome do Senhor dos Exércitos. Em nós não há força, mas há força em nosso Deus. O que vale hoje, irmão, é ser uma nova criatura. Só vestir uma capa, trocar o estilo de roupa, isso não resolve o seu problema de salvação. Está cheio de gente santo por aí, salvo, que você olha para ele na rua, ele vai de camiseta e de short. Você diz, aquele ali é o filho do cão. Você não faz ideia, é um eleito de Deus. É que você mede as coisas como Samuel, antes de entender muitas coisas que Deus tinha para ensinar. Até o profeta erra nessas questões. Quando chegou na casa de Jessé, que olhou, acho que Abinadab, sei lá, um dos filhos de Jessé, o mais velho, bonitão, aquele cara altão, charmosão. Eita, eis aí o ungido do Senhor, aleluia. Eliabe, valeu, Gilmar. Eita, Nébias, aí está o ungido do Senhor. E Deus disse, não, Samuel, você está enganado. Deus não vê como vê o homem olha para a aparência, Deus olha aqui para dentro. Porque para Deus o que vale é ser uma nova criatura. Aí chegou o Eliabe de paletó e gravata, todo bonitão, bombadão. Não, não é isso aí não. Aí chegou o outro de terno, chegou o outro só de camisa social, chegou o outro de blazer, né? Nenhum desses aí. Rapaz, tem mais nenhum não? Deixa eu ver, não, tem não. Ah, tem. É um doidinho rei aí, tá lá cuidando das ovelhas. Pois chame ele. Chegou Davi, a roupa toda suja de mijo e de cocô de ovelha, amarelo esverdeado, cabelo duro, fedendo. E Deus olha para aquela figura e diz, valei-me, Senhor. E Deus diz, pois é isso. É esse aí que ninguém dá nada por ele. Por isso que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são. Porque para Deus o que vale, meu irmão, não é aparência. Para Deus o que vale não é guardar uma prática religiosa. Para Deus o que vale não são ritos sagrados. Para Deus o que vale é ser uma nova criatura. E aí, para concluir, ele diz no verso 17, olha como ele estava enjoado aqui, Paulo. Estava enjoado igual um menino novo nascendo nas presas. Quanto ao mais, irmão, que nas outras cartas ele dizia, olha, saúde a causa do Onesífero, a causa da Priscila, a causa do Áquila, a causa do fulano de tal, do ciclano. Aqui Paulo não, ele diz, ó, quanto ao mais, ninguém me perturbe, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eita Deus, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Aí meu carrão aí, ó, 300 mil reais. Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Ali minha casona aí, ó, 5 milhões de reais, os móveis tudo projetado. Não. Eu trago em meu corpo a marca de Cristo. Quer ver? Tira a camisa aí. A
marca de chicote no espinhaço de Paulo. 5 vezes 39 chibatadas. 3 vezes apanhou de vara. Cabeça cheia de mondrongo, daquele apedrejamento que ele sofreu. Pode dizer, eu trago em meu corpo a marca de Cristo. Não me perturbe, não. Então Paulo está sendo curto e grosso. O que Paulo quer dizer com isso? Os outros chegarem aí com teologia, né? Ensinando vocês a guardar a circuncisão, a voltar para o judaísmo. Pois é, a minha teologia está aqui. Paulo tira a camisa. Os crentes hoje não pode tirar não, né? Tirou a camisa, mostra a lapiada de chicote e de vara. Está aqui, a minha teologia é essa. Apanhei, sofri, passei necessidade, privação, por causa do evangelho. Aqui é a marca de Cristo na minha vida. Sofri para pregar esse evangelho. Nem por isso eu me glorio em nada. Então, as marcas de Cristo na vida de um homem não é o que ele tem de material. Claro que a gente sabe. Você tem sua casa, o que é que você diz? Foi bênção de Deus, não é verdade? Não é isso, Gilmar? Você tem sua motinha, seu carro para andar. O que é que você diz? Você diz que foi o diabo? Alguém aqui disse que foi o diabo que deu? Não, você disse que foi Deus. Isso aqui foi bênção de Deus. Foi Deus que me deu. Eu trabalhei. Deus me deu sabedoria, me deu força, eu me esforcei. Deus me ajudou, providenciou e está aqui a bênção. Mas as marcas de Cristo na vida do cristão não é o que ele conquista. As marcas de Cristo na vida do cristão é o que ele renuncia. As marcas de Cristo na vida do cristão não é o que ele ganha, é o que ele perde. As marcas de Cristo na vida do cristão é a dor. São as lágrimas nos olhos. Os pés feridos da caminhada. O corpo marcado pelas pedradas que a vida dá. Por causa do evangelho, por causa de Cristo. Lembra disso. Tudo de bom que acontece na nossa vida é Deus. Eu posso dizer, isso aqui foi Deus que me deu. Isso aqui foi provisão do meu Deus. E eu louvo a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Eu toda vida que eu faço a feira. Hoje fazer a feira é um milagre, né, irmão? Fazer a feira essa semana. Chego em casa, a primeira coisa que eu faço é obrigado, Pai. Obrigado por colocar o pão na minha mesa, minha casa. Tudo que eu compro, se eu comprar qualquer coisa, se eu for na feira comprar um celular, um relógio, se eu for em qualquer lugar, se eu trouxer um saco de bombom para cá, qualquer coisa, eu digo, Senhor, obrigado. Ter abençoado nós ter ido, voltado em paz, e obrigado por essas coisas que nós compramos. E se eu tiver comprado no cartão, eu digo, manda a provisão, vamos pagar. E obrigado, em nome de Jesus. É assim, né, irmão? Mas a marca de Cristo, meu irmão, na vida do crente, é o que você sofre pelo evangelho, é o que você renuncia pelo evangelho, é o que você enfrenta para viver a fé e não abrir mão dela. É isso que vale diante de Deus. Viva assim, amém? E para finalizar, Paulo diz simplesmente: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos e com o vosso espírito, amém. Paulo não vai ter saudação não, Paulo. Não vai mandar um alô para a casa do fulano? Não, dessa vez não, estou chateado. Estou indignado com vocês, estou pasmo com vocês. Aqui é o suficiente, que a graça de Deus fique com vocês. E amém. Paulo era um homem, meu irmão. Qual é o homem que trabalha da vida para ver vidas sendo salvas, edificadas, doutrinadas. E você deu a vida pela obra e de repente você vê alguém lá entrando naquele campo e confundindo tudo. E o povo que você deu a vida para poder Deus resgatar, aí o povo está tudo se desviando, seguindo aquilo, meu irmão. Paulo estava chateado. Claro que ele estava chateado. E mostra nas suas palavras. Então é isso, pessoal. Que nós possamos concluir nessa carta aqui e ter aprendido algumas coisas importantes para a nossa vida.
como Paulo tratou a questão aqui espiritual, bíblica, teológica, das falsas doutrinas entrando na igreja, como Paulo tratou as questões carnais, humanas, e mandou os irmãos abandonar a prática do pecado, e como Paulo encerra mostrando aqui os verdadeiros valores diante de Deus, nem circuncisão, nem circuncisão, é a fé, é ser regenerado, é assim que você tem que viver. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.